E eu errava pra caramba, só que o meu supervisor, ele dizia, erra enquanto eu tô aqui pra consertar, eu prefiro que você faça porque você tá aqui desde o começo. Quebraram o vidro do meu carro, arrancaram o pneu, mas assim, eu saía de lá realizado. O mercado tava numa situação muito difícil, você mandava currículo, não conseguia, foi aquela crise que a gente tava vivendo em 2016. A minha meta de vida é viver a minha família hoje. Entenda que não é sobre obra, é sobre negócio. É você viver de fato lucro e liberdade. Se você está trabalhando para sua empresa, virando escravo dela, abrindo mão do seu tempo, uma hora sua saúde vai pagar, sua família vai pagar, seu casamento vai pagar. O maior gargalo da base que eu tenho era simplesmente porque o cara nunca viveu uma obra. Olá, seja muito bem-vindo ao Mais Controle Cast, o podcast da Mais Controle sobre gestão de obras, inovação e desafios da construção. Aqui conectamos você a especialistas e compartilhamos conhecimento prático para transformar suas obras e seus resultados. Eu sou Laila Machado e hoje está aqui comigo o Marcel, que é cofundador da Mais Controle. E aí, Marcel, tudo certo? Tudo certo, Laila. Estamos muito animados aqui, né? A gente vai conversar com uma das pessoas que eu considero aí uma das mentes mais brilhantes da nova geração da construção civil no Brasil. É alguém que não só entende de obras, mas que entendeu como transformar a engenharia em um negócio de sucesso. E mais importante, né, como ensinar outras pessoas a fazerem o mesmo também. Para o nosso público de construtores e incorporadores, o papo de hoje é praticamente uma consultoria gratuita. Por isso que eu estou muito animado e com uma grande expectativa aí para o nosso bate-papo. Maravilha, Marcel. Bom, também estou muito animada porque no episódio de hoje a gente vai conversar com o Felipe Soares, que é engenheiro, proprietário da AZ Construções, um grande mentor, escritor de best-seller e muito mais. E o Felipe vai compartilhar com a gente algumas dicas para execução de obras para você evitar aqueles erros que trazem tanta dor de cabeça. Felipe, é um prazer te ter aqui, seja muito bem-vindo. Tá animado? Cara, demais, eu tô aqui lisonjeado, tá? Com o Marcel e com a Laila aqui, duas referências também, principalmente na tecnologia e na solução de obra. Muito obrigado pelo convite, pessoal. Estou lisonjeado e muito empolgado para esse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Bom, antes de mais nada, né, Felipe? Para quem não te conhece, conta aí um pouquinho pra gente quem que é o Felipe Soares e como que foi a sua trajetória na construção civil até aqui. Cara, eu sou engenheiro civil de formação, sou aqui de Maceió, Alagoas, e a minha especialidade é a execução de obra residencial. Assim como a maioria dos profissionais, né, entram na engenharia com aquele sonho de fazer grandes obras, de lucrar de verdade, colocar o pão na mesa e ser o provedor da casa. E quando eu comecei lá atrás, a gente não tinha um podcast como esse para poder agregar conteúdo, então apanhei muito. Eu costumo dizer que a gente aprender com quem viveu o game, a gente encurta muito distância e aproveita e lucra no custo de oportunidade. Então, eu sou esse cara que saiu da obra, do canteiro, montei uma construtora, entendi como funcionava o jogo e hoje a gente está expandindo no Brasil, levando conhecimento e consultoria para o Brasil inteiro, para pessoas comuns que querem viver no mercado de obra, para construtores, incorporadores que querem entender o game, tanto da obra como da gestão geral da empresa. Bacana demais. E fazendo um recorte aqui, Laila, eu já tive presente com o Felipe aí em alguns eventos. Ele é um cara, assim, além de ter esse conhecimento técnico aí, prático também, né? Sempre exemplificando aí os desafios da engenharia, né? É um cara muito carismático, tá? Vale dizer aí, a gente já uma vez encontramos num evento que eu lembro até hoje, cara, lá em Florianópolis, se eu não me engano, não sei se foi Balneário ou Florianópolis. E, cara, as pessoas, foi Floripa, né? As pessoas faziam rodinha no Felipe e teve uma moça, cara, eu não lembro se você se recorda disso, cara, mas ela chorou, cara, ela se emocionou quando te viu, cara. Levou o filho dela para me conhecer lá e chorou pra caramba. Foi assim, foi muito legal, cara. Eu brinco que é mais do que obra, né? A gente também tem um propósito de vida. Eu acredito muito que Deus usa as pessoas e às vezes, se a gente tá aqui conversando, ninguém sabe quem tá assistindo do outro lado. A gente tá, de repente, com um construtor que tá sofrendo, com dor. E esse podcast aqui, uma sacada do Marcel, da Laila, pode mudar o jogo dele e a gente nem tem noção disso. A gente acredita muito no poder de compartilhar o conhecimento, o impacto que isso pode fazer na vida das pessoas, né? E agora eu tô animada também que eu tô querendo ir no seu próximo evento, tá, Felipe? Porque o Marcel falou tão bem aí que agora eu fiquei querendo ir. Ô, Marcel, vamos dar um jeito nisso aí. Vamos lá, já tá convidada. Então você vai ser muito bem-vinda, pode ter certeza. Com muito carinho vou receber vocês lá. Felipe, teve alguma obra nessa sua trajetória que marcou muito
esse seu processo, né, dentro do mercado da construção, esse processo de conhecimento, de crescimento, né? Cara, teve sim. Eu acho que eu tive duas obras que me marcaram muito. Mas a primeira foi o Eric Ferraz. É uma obra de 28 milhões de reais, 280 apartamentos, mais de 4 quilômetros de extensão, unidades sobrepostas. Essa obra, ela foi a minha primeira obra e eu não era formado ainda. Eu era estudante de engenharia, só que o que aconteceu é que o engenheiro foi demitido e o supervisor olhou para mim e disse, agora é contigo, irmão. E cara, assim, sabe quando alguém joga você na selva e diz, vai lá? Eu tomava conta de 600 funcionários. Eu nunca tinha vivido uma obra na prática. A gente tinha ônibus e ônibus de pessoas chegando ali e eu tinha, cara, 21 anos e, cara, isso mudou minha vida. Eu era o estagiário que participava da reunião de diretoria de uma das maiores construtoras do estado. Então, assim, eu comecei a ganhar um know-how, sendo que eu errava pra caramba. Só que o meu supervisor, ele dizia, erre enquanto eu tô aqui pra consertar. Eu prefiro que você faça porque você tá aqui desde o começo. E eu fui ameaçado de morte nessa obra, porque eu exigia muito do pessoal. Quebraram o vidro, sério, quebraram o vidro do meu carro, arrancaram o pneu. Mas assim, eu saía de lá realizado, porque eu via que eu tava conseguindo fazer a engenharia de fato acontecer. Não era tocar a obra. E não era porque eu era o melhor em tudo. Eu não precisei inventar a roda. Eu precisei simplesmente, Laila e Marcel, pegar as informações que ninguém pegava. Por incrível que pareça, a maioria das empresas de construção, elas brincam de amadorismo. Eles não têm processo, eles não têm um sistema de gestão muitas vezes, ou têm, mas não usam ele. Não usam a estratégia por trás dele. De pegar aquelas informações da obra e transformar em rotina, transformar em processo, transformar, por exemplo, em uma competição saudável entre equipes. Cara, isso me deu muito nome, me deu muito know-how e posteriormente a isso, quando eu peguei meu diploma, o supervisor geral da empresa, ele abriu a construtora dele. E eu não fui nem engenheiro, já virei gerente de obras geral da empresa. Então, assim, foi uma ascensão que com muito erro, mas com muita dedicação e com muito sacrifício, que me despertou para a obra. Porque era teoria, teoria, teoria. Eu cheguei no canteiro sem saber o que era nada. E aí, do nada, eu comecei a aprender, a buscar aquele conhecimento e saía do canteiro, levava para a faculdade para tentar aprender a teoria com a prática. Então, sempre fui querer juntar. Eu brinco que a overdose de teoria mata o engenheiro. Ele tem que vir para o canteiro, ele tem que pegar a informação e fazer acontecer. Cara, bem interessante isso, Felipe, que você está falando. Eu acho que, assim, passou um filme na minha cabeça aqui, cara. Eu acho que um engenheiro que não recebe uma ameaça, que ele ainda não entrou em campo, né, cara? Eu já passei também por situações como essa. Geralmente, na sexta-feira, né, quando acontece possivelmente uma retenção, né, do pagamento, geralmente o pessoal da operação ali acaba ficando frustrado e acaba fazendo alguma ameaça, né? Já recebi algumas. E, Felipe, eu achei interessante, cara, você tocou aqui no tema aí da faculdade, né, cara? Você falou algumas vezes aí. E, assim, muitos engenheiros saem da faculdade com um conhecimento técnico incrível, né? Mas com pouca ou nenhuma noção de como transformar isso em um negócio. E você foi um desses, né? Que hoje ensina exatamente o contrário, né? Então, assim, o que aconteceu no seu caminho? Qual foi o gatilho que você teve que te fez perceber essa lacuna de gestão e agora ensinar milhares de pessoas em todo o Brasil? Rapaz, o grande gatilho foi boleto para pagar. Essa é a grande verdade. Eu estava em 2015, eu estava vivendo o céu da engenharia, Marcel. Eu era gerente de obras da FAC, eu recebi uma proposta para ser um engenheiro gestor do município, da parte da educação, e estava no Pronatec. Poxa, eu tinha 23 anos nessa época, estava ganhando muito bem, porque na FAC o Átila me ensinou uma coisa, hoje como empresário. A gente que quer ter uma empresa que ganha dinheiro, a gente tem que pagar bem. E ele não me dava salário, eu tinha um salário muito baixo, mas eu ganhava um percentual do lucro da empresa. Então, cara, me transformava ali dentro, porque quanto maior o lucro, mais dinheiro eu tinha no bolso. Só que, o que aconteceu? Eu estava passando mais tempo viajando nesses empregos do que fazendo gestão. De fato, eu comecei a abandonar a parte de obra e um dia eu dormi no volante e bati o carro. Aí eu percebi que, cara, meu corpo não tá aguentando. E o que eu fiz naquele momento? Em vez de ficar na construtora grande que estava em ascensão, eu disse, cara, vou ficar nos outros 2 empregos, que trabalho 2 dias na semana e vou ganhar quase a mesma coisa. Então, eu preferi a comodidade. Aí aconteceu que em agosto de 2015, teve o problema do Pronatec, onde aí, por causa política, eles exoneraram todos os cargos por falta de recurso, a questão da Petrobras, e no ano seguinte, dia 8 de outubro, eu fui demitido, dia 5 de outubro eu fui demitido da prefeitura. Prefeitura, você trabalha no cargo comissionado, então você não tem seguro, FGTS, meu filho tinha 6 meses, eu não esqueço, meu filho nasceu em abril, isso aconteceu em outubro, dia 2 ela perdeu a eleição, dia 5 eu fui demitido, e cara, naquele momento,
o mercado estava numa situação muito difícil, você mandava currículo, não conseguia, foi aquela crise que a gente estava vivendo em 2016, e, cara, foi desesperador, porque naquele momento ali eu já tinha pós-graduação, eu já tinha faculdade, já tinha experiência, mas não conseguia me recolocar no mercado. E eu aprendi uma das grandes coisas que meu avô me ensinou, que se você aprende a vender, você nunca vai ficar liso. Mas o engenheiro, ele sabe fazer orçamento, ele sabe fazer planejamento, muitas vezes ele tem um conhecimento técnico absurdo, mas não sabe ganhar dinheiro. Usar isso a favor dele para poder fechar serviço, fechar obra. Então, a primeira grande virada em relação a isso foi a necessidade. Eu estava quebrado, literalmente devendo, e eu precisava conseguir novas obras. E aí eu fui estudar e me aperfeiçoar em como eu poderia transformar o meu conhecimento em uma porta de entrada para trazer cliente e fechar a obra. Legal, Felipe. Então, assim, muito do que você falou foi pela necessidade, né, cara? E eu vejo também, assim, que muitos profissionais têm medo, né? Falta a coragem ali de sair ali do ambiente de segurança, de um emprego e empreender. Então, você acabou sendo obrigado, né, a ter que seguir esse caminho. É o que o pessoal fala, né? Se tem medo, vai com medo mesmo, né? E como que você lidou, cara, com essa incerteza financeira, essa pressão de ter que fazer dar certo? Marcel, eu vou ser bem aberto aqui e eu gosto muito da sinceridade. Eu me apeguei a Deus e imagina só, você é funcionário o tempo inteiro. Você acha que eu sabia ter clareza de dar um orçamento, sendo que eu comprava numa empresa que faturava 100 milhões, o tipo de cotação era um, o processo era outro, para quem está começando? Então, eu peguei muito na coragem de dizer, obra eu sei fazer, e pode ser que eu cometa erros nesse caminho, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu não estudei 5 anos em vão. Então, cara, eu aprendi a pegar o cliente e na hora de dar o preço, eu consultava ia pesquisar, não tinha o que a gente tem hoje na internet, não tinha os sistemas que a gente tem hoje, então a gente ia realmente pegando o conhecimento que eu tinha e tentando levar o máximo para dentro de uma proposta aceitável. E durante a obra, eu tinha que ter o cuidado de gerenciar da melhor maneira possível para poder terminar as obras daquele cliente. E eu posso dizer, cara, hoje foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi não ter tido medo e ter feito a coisa acontecer. Porque nenhuma obra minha ficou sem ter entregue. E todas as obras que eu fiz, graças a Deus, eu nunca tive problema. Não vou falar que não teve pequenos problemas, mas eu falo problema grande, do cliente não querer lhe queimar e tal. Eu nunca tive isso. Óbvio, nem a primeira obra não saiu 100% do jeito que eu queria. Eu esperava mais, até porque eu tinha. A segunda, talvez, já melhorou. E é um processo, ninguém nasce sabendo fazer tudo. E não era sobre a obra. Nesse primeiro momento era sobre os contratos que eu estava fechando, porque a obra eu já sabia fazer. O Felipe, eu acho que eu já estive em um momento semelhante, né, de formar e parecer assim, meu Deus, e agora, né? O que eu vou fazer? E aparecer alguma oportunidade e eu falar assim, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não faço a menor ideia de por onde começar. E conversando com um, conversando com o outro para saber por onde começar. Eu lembro que eu peguei um projeto elétrico e eu sonhava com aquilo, eu tinha pesadelo com aquele negócio, e eu falava assim, meu Deus do céu, eu sonhei, era um projeto elétrico de uma reforma de uma escola, e eu sonhava que a escola tinha pegado fogo, e eu falava assim, gente, eu não tô aguentando mais isso. E foi surtante, porque a gente estuda, né, 5 anos, mas ao mesmo tempo a gente forma com um pouco de insegurança de ir para o mercado, porque é um mercado que é um pouco cruel, né? Principalmente para mim, assim, enxergo como uma posição de mulher engenheira, né? Eu acho que a gente tem uma certa crueldade ali no mercado. E eu enxergava uma lacuna muito grande, como você comentou lá no início, entre a teoria e a prática. Porque eu tinha feito tudo aquilo na faculdade, né? Eu tinha feito um projeto elétrico na faculdade, muito maior até do que o que eu tinha pegado ali como primeiro projeto. Mas eu sentia, falava assim, tá faltando alguma coisa. Por que eu não tô com segurança para executar isso? Você comentou que sente essa lacuna, né? E como que você acha que as pessoas hoje podem diminuir essa lacuna entre a teoria e a prática, às vezes sem ter oportunidade de fato praticar, de ir para o campo, né? Porque às vezes você forma, mas você não tem como praticar. E aí uma certa oportunidade exige uma certa experiência. E aí você fica nesse caminho, né? E aí? Boa pergunta, Laila. Até porque na prática a teoria é diferente, né, Felipe? Cara, você chegou no ponto-chave. Eu fiz uma pesquisa lá atrás e descobri que o maior gargalo da base que eu tenho era simplesmente porque o cara nunca viveu uma obra.
Se ele nunca viveu uma obra, me diz, como é que ele vai saber dar um preço de um reboco? Ele não sabe o material, a mão de obra envolvida, os gargalos e intempéries que podem acontecer. Como é que ele vai planejar bem um negócio se ele não sabe como é que funciona? Se tem andaime, como é que vai botar tábua, se tem que botar guarda-corpo? O que é que eu levo em consideração da teoria para a prática em relação a isso? Como é que eu faço o melhor projeto se eu não sei onde eu posso passar a tubulação ou o melhor caminho? É melhor gastar mais tubo ou gastar mais mão de obra? Então, um dos gargalos que eu percebi era o primeiro dele, a falta de vivência prática de obra. E óbvio, de toda dor existe uma solução. Eu também era zerado. Eu errei muito, gente. Eu errei muito quando eu comecei. E por isso que eu acho que o meu antigo chefe ele me deu a oportunidade. Porque ele disse, não, esse menino não tem mais onde errar. Porque eu dei muito prejuízo. E aí vem um outro detalhe. Se você está aí do lado, tiver a oportunidade de errar, erre na empresa dos outros. Eu errei na empresa dos outros e aprendi muito. Na minha empresa eu não erro mais. Então, quem tiver a oportunidade de buscar um estágio, de começar, não é que você vai buscar errar. É que você sabe que errar como empresário dói no bolso. Errar como funcionário não dói no teu bolso. Você vai levar uma chamada, ó, busque sempre o melhor, mas use isso como experiência. E, cara, como que a faculdade vai sanar para te mostrar uma obra do zero? Não tem como. Pós-graduação nenhuma tem como. MBA nenhuma tem como. E aí, o que é que aconteceu? Eu estava num jogo diferente agora. Eu era um empresário e queria contratar alguém começando para não pagar caro. O que é que acontecia? O pessoal chegava e errava. Teve uma pessoa que eu não posso citar nomes, mas teve um engenheiro nosso lá que com um erro, ele me deu um prejuízo de R$17 mil e foi em preenchimento de planilha. Uma obra pública. R$17 mil, um erro. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? Eu percebi que o pessoal tinha esse gargalo e foi onde eu criei o Construindo Casas. Eu digo, peraí, se tem essa dor latente, é o treinamento hoje que eu mais vendo, Marcel. Eu peguei, gravei várias obras de vários modelos diferentes da fundação até o acabamento, mostrando na prática. Ah, o cara nunca viu uma estaca, lá ele viu. O cara nunca viu a prática acontecendo. Então, eu peguei isso para treinar a minha equipe e criei isso para monetizar. Então, eu brinco que eu faço uma casa para vender por 1 milhão, mas eu vendo mais 3. Porque é uma necessidade gigantesca. Agora, como que o pessoal pode fazer isso? Hoje, cara, tem vídeo na internet, agora filtre bem. Era outra coisa, muita coisa eu digo, pesquise no YouTube, só que o YouTube vem sem filtro, por isso que o método validado ajuda muito. Então, a gente tem que buscar pessoas que já viveram o que a gente quer viver, pessoas que já têm essa vivência para poder eliminar esse gargalo, e óbvio, a gente tem que se dedicar. Gente, se você tem a prática de obra e você tem ferramenta certa para juntar os dois, cara, tudo isso facilita a sua vida. Você começa a ter dados e a ferramenta ajuda você a ter celeridade e lucrar mais. Bacana demais, Felipe. E eu que te acompanho, a gente que te acompanha nas redes sociais, né? A gente vê muitos exemplos ali que você traz para a gente. Inclusive, eu vi agora recentemente que você está para começar uma nova obra aí também, né? Bacana demais. Então, quem quiser aí já acompanhar o Felipe, com certeza vai ter muita novidade aí. Você é um cara que joga o jogo, né? Então, é realmente uma prática ali. E você fala muito sobre gestão, eficiência, né? Então, para um construtor e incorporador que está nos ouvindo e que lida com múltiplas obras, quais seriam os 3 maiores ralos de dinheiro em uma obra que uma boa gestão consegue eliminar, Felipe? Primeiro, desperdício. A partir do momento que eu consigo, nas minhas obras, ter clareza de quanto eu vou gastar de material, gente, no meu mercado eu trabalho com obra residencial. 60% do custo da obra é material, 40% de custo é mão de obra. Então, o primeiro, quando eu falo desperdício, é entender os materiais que eu preciso, é entender como não ter desperdício desse material. E quando eu tenho uma ferramenta, ou quando eu faço a minha gestão antecipada, eu não preciso estar esperando o pedreiro me dizer o que é que ele precisa na obra. Eu já vou mandar sobre encomenda, eu já vou mandar sobre necessidade para a obra, o que a gente tem lá de informação. Porque se eu tenho um planejamento, eu tenho uma quantidade, o pedreiro não tem que estar me mandando nada, não. É meu escritório que fornece a obra, não é a obra que pede para o escritório. É um dos pontos que é muito importante quando eu tenho. O segundo ponto é, primeiro a gente fala dessa questão da gestão do material em relação ao desperdício. O segundo ponto é comprar certo. Gente, não existe você querer comprar algo muito barato e perder a qualidade. Quando eu falo comprar certo, é comprar bem, é comprar com tempo. Lembra do mesmo planejamento que a gente tem? Se eu estou começando uma obra agora, eu sei a data que eu quero colocar as esquadrias. Eu tenho pelo menos uma previsão de quando vai ser colocado. Eu vou esperar um mês para poder cotar? Não, eu tenho o meu time de compras, eu tenho um time integrado que vai buscar, desde o dia que eu comecei a obra, os itens da classe A. Por quê? Mais uma vez, o material, normalmente, no meu modelo de obra, aqui no Nordeste, que a mão de obra é um pouco mais barato, ele tende a ser o que se sobressai.
E o terceiro, e não menos importante, é a gestão de retrabalho na obra. Gente, você ter alguém na obra fazendo coisa e depois ter que refazer é mesmo que dar um tiro na minha cabeça. Sério, eu fico doente porque as pessoas hoje, elas não têm nem, às vezes, o planejamento semanal. Eles pegam um planejamento macro. O macro é lindo para a gente ter um conhecimento geral. Só que dentro do canteiro não adianta chegar ao planejamento macro. Eu chego com planejamento semanal e mensal. Por quê? É de etapa por etapa que eu vou chegar na minha obra. Não adianta eu querer saber hoje, dentro do canteiro, para o meu pedreiro, o que tem que ser feito daqui a 45 dias. Não. Ele tem que saber o que ele precisa fazer hoje, amanhã e depois. Então, essas 3 gestões aqui, ela vai eliminar da gente estar rasgando dinheiro pelo ralo, jogando dinheiro no ralo. Também já tive experiência, assim, Felipe, de desperdício de material no sentido de funcionário, colaborador de campo que fazia pedido para escritório. E nessa época eu era estagiária também, né, e não tinha muito poder de fala ali, eu só executava, né, só fazia o que manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, tipo isso. E aí eu percebi que o pessoal de campo estava pedindo muito saco de cimento. Todo dia cimento. E eu falava assim, e era uma obra que a gente não tinha depósito, porque ela era numa das avenidas principais da cidade, era uma obra de rampas de acessibilidade, numa das avenidas principais, então a gente não tinha como ficar estocando nada ali. Então a gente tinha que levar material para a obra praticamente todo dia. E aí, em um momento, eu falei assim, por que a gente não aluga um container e a gente coloca um container pequenininho, né? Só para a gente colocar o material, para o pessoal guardar a ferramenta, porque a gente perde quase uma parte da manhã toda fazendo essa movimentação de pessoal e de ferramenta. E aí, no final da tarde, a gente tem que chegar 40 minutos antes do final do expediente para recolher o pessoal, para recolher material, ferramenta, equipamento, porque a gente não tem onde colocar essas coisas em campo. Mas o container pequeno é muito caro e tal. Então, não fazia esse custo dessa logística, que era todo dia pela manhã e no final da tarde para levar pessoal e buscar a ferramenta, enfim. E a questão do saco de cimento, porque todo dia ele pedia saco de cimento, só que ninguém sabia quantos sacos de cimento precisava para executar aquela obra. Ninguém sabia. E aí chegou num momento que o dono da construtora pequena, familiar, ele falou assim, a gente já está num prejuízo de 11 mil nessa obra. Vamos ter que fazer uma reunião para pedir aditivo. Aí eu falei assim, e aí, vai eu para a reunião acompanhando para pedir aditivo, né? Mas era um problema grande em relação a isso. Eu não sei até hoje o que aconteceu com os sacos de cimento. Provavelmente, como era uma obra num lugar que a gente não ficava ali um engenheiro acompanhando, né? Era uma obra que podia ter desvio, às vezes o pessoal estava deixando saco de cimento lá à noite, alguém estava roubando, enfim. Até hoje, acho que ninguém sabe o que estava acontecendo com o saco de cimento, por que a gente tinha que levar tanto saco de cimento e pedra portuguesa. Por que tinha tanta pedra portuguesa para levar e tanto saco de cimento para levar todo dia? Ninguém sabe, acho que nem o dono da construtora, nem não sei se o colaborador sabia. Aí vai um ponto muito importante, Laila. Tem muito dono de empresa que só percebe o prejuízo quando já está grande. A falta da informação, a falta da gestão, a falta da clareza é o que quebra muito o construtor e ele só vem perceber quando está nocauteado. Como o Mike Tyson dizia, né? Todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara, né? Então, toda a estratégia pode mudar. E, assim, dentro disso, eu acho que uma das coisas que eu também percebo dentro dessas construtoras, das pequenas, médias construtoras, às vezes é medo de contratar uma pessoa, insegurança. Será que eu preciso de alguém para fazer o meu processo de compras ou é eu mesmo que tenho que fazer? Como é que é essa estrutura geralmente ideal para a empresa conseguir fazer a gestão, uma boa gestão de obras? Claro que isso tudo também vai depender da quantidade de obras, né? Não vai ter uma equipe inchada tendo poucas obras. Mas é fundamental, eu entendo, ter pessoas para ajudar ali, uma pessoa na parte financeira, uma pessoa na parte de compras, outra pessoa na parte de obras. Como é que você entende isso daí? Como é que você orienta aí as pessoas, esses pequenos e médios empresários? Isso muda muito a depender do tipo e do volume de obra, porque tem obra que tem que ser rápida e a gente precisa de uma equipe maior no escritório para poder suprir. Mas eu brinco que toda construtora tem que ter alguns setores básicos. Quando eu falo setores, não quer dizer que tem 10 pessoas. Às vezes, uma pessoa pode fazer 2 setores diferentes. O importante é ter clareza dessas pessoas, quem é responsável pelo quê.
cada empresa tem que ter claro o que é que tem que ser feito, por quem tem que ser feito. Então, eu costumo dizer que a gente tem que ter o setor da engenharia, que vai entrar com planejamento, orçamento e execução. Pode ser uma empresa pequena, uma única pessoa, podem ser 4, vai depender do volume de obras que eu tenho. Mas essa cabeça é responsável por tudo que envolve obra. Segundo, suprimento. Se eu estou fazendo levantamento, eu não consigo comprar bem. Como é que eu vou dar conta de buscar todos os fornecedores e brigar por preço se eu tenho que estar gritando com o pedreiro no dia seguinte? Então, uma coisa tem que estar, na minha visão, desvinculada da outra. Óbvio, gente, quando eu comecei eu também fazia tudo. E é justamente por isso que eu estou dizendo, se você continuar fazendo tudo, você não consegue crescer. Então, suprimentos tem que ser um setor ou uma pessoa. A gente tem a engenharia, que é a parte das obras. A gente costuma dizer que é o administrativo financeiro. Esses 3 aqui é o mínimo que uma empresa tem que ter. Felipe, e a captação de cliente? A gente sabe que depende de cliente. Normalmente o próprio dono vai fazer isso no começo. Então, eu estou brincando aqui que é uma estrutura mínima viável para a gente poder começar. Por que o financeiro? Se você tiver que se preocupar com todo o boleto que vai ser pago, se você tiver que se preocupar com todo o planejamento de compras e pagamento de suprimento, você não consegue ir atrás de novas oportunidades ou gerenciar a obra com excelência. Então, esses 3 setores aqui é o mínimo viável para a gente poder fazer uma obra. Podem ser 3 pessoas, podem ser 30, vai depender do tamanho da minha empresa. Felipe, eu como dono tenho o papel de analisar por fora tudo que está acontecendo ali. Vai ter momentos que eu vou agir como dono e como engenheiro quando eu estou começando. Vai ter momentos que eu vou ter que agir como dono e comprador. Vai ter momentos que eu vou ser tudo como eu fui lá atrás. Vai ter um momento que eu vou ver que isso aqui vai me matar, vai fazer bater o carro, eu não vou conseguir fazer nada. E aí, o que é que você prefere? Continuar tendo 80% de lucro em uma única obra ou lucrar 50% em 70 obras? Então, a dor do crescimento. Ninguém acha, a pessoa nunca vai fazer igual a mim. Não vai mesmo. Eu já contratei gente que fazia melhor que eu, a Jéssica. Exatamente, Felipe. É o que a gente costuma chamar de eu-presa, né? É o cara que bate no escanteio e corre para cabecear, né? Acho que todo início de uma empresa é assim, e deve ser assim, para a pessoa ter ali, viver na pele, né, os desafios e entendendo quais pessoas encaixar em cada posição, buscando sempre um ponto ótimo, né, sem inchar a equipe. Trabalhar sozinho para uma empresa, para uma pessoa que quer crescer, não é uma boa estratégia, assim também como inchar a empresa não é uma boa estratégia. Tem que buscar ali um ponto ótimo. E até falando sobre gestão, continuando falando sobre gestão, é fundamental que o gestor ele saia um pouco da operação e trabalhe mais ali no estratégico, na captação de clientes, no relacionamento com clientes, angariando ali indicações. Mas é necessário que o gestor ele fique sempre de olho ali no andamento das obras. Então, para isso, existem alguns indicadores de gestão. Hoje, como que você gerencia suas obras? Como que você ensina seus alunos também, seus construtores, os incorporadores a gerenciarem as obras? Quais indicadores que você considera mais importante para isso? Custo, prazo e qualidade. A qualidade a gente usa as ferramentas de gestão da qualidade, mas custo e prazo são os 2 principais. Então, a gente analisar se a minha obra está gastando mais ou menos do que deveria e se a obra está avançando mais ou menos. E aí tem um mito na cabeça das pessoas que está na cabeça delas não, a obra atrasou é prejuízo. Nem sempre. Em alguns casos, atrasar a obra é estratégico. Por quê? Material não está legal, não está barato, está ruim. A depender do jogo que você jogue, não é atrasar que eu falo. É tomar uma decisão de avançar um pouco mais com a obra para conseguir baratear. Quer um exemplo disso? Escassez de mão de obra. Então, às vezes, você vai aumentar a obra um mês a mais para usar a tua equipe, que é mais barato para fazer o mesmo piso, do que você contratar um terceirizado que vai te cobrar 60% a mais. Então, prazo não quer dizer necessariamente que vai sair mais caro. Eu tenho que estudar esse custo. Mas os 2 principais para mim é custo e prazo. Esses 2 aqui é o que faz o ponteiro da empresa girar ou não. Felipe, vai acontecer de estar um mês a mais, um mês abaixo. E aí é onde é que está o meu ponto de controle, né? Eu tenho que acompanhar a obra e a evolução dela mês a mês para poder tomar decisões de planejamento que façam eu chegar sempre no meu ponto ótimo. Felipe, a gente falou até agora muitas coisas importantes que levam a muitos erros na prática, mas em relação a escritório, a gestão, a organização da empresa, composição da estrutura ali administrativa de escritório. E quando a gente vai lá e bota o pé na obra, qual etapa de obra que você acha que as pessoas cometem mais erro?
Impermeabilização e instalações hidráulicas. Eu acredito até que foi feito um estudo recente e estavam entre o top 5 as duas. Eu não vou me lembrar qual era a primeira, mas acho que a primeira era instalações hidráulicas. Então, eu vou falar pela minha experiência. Na nossa realidade, a gente tem muito problema geral aqui da região, na parte de impermeabilização, famoso pé de parede. O pessoal usa a impermeabilização de uma forma inadequada. Pega um produto, compra e faz sem ter um projeto de impermeabilização, porque impermeabilização é um sistema, ela nunca vai ser uma solução única. E o segundo é a parte de instalações. Gente, é muita gambiarra em água e esgoto. É muita gambiarra. Eu postei um vídeo, cara, ano passado, eu contratei uma empresa terceirizada de instalações. Você dá o treinamento, entrega e libera o pessoal para campo. Você não vai, eu não tenho como eu ficar olhando a pessoa fazer o serviço. Para eu ficar olhando fazer, eu contrato um servente e ensino, ele faz. Resumindo, deixei o pessoal, dei a instrução de trabalho, eu saí da obra, gente. Quando eu voltei no outro dia, tava minhas vigas tudo cortadas. Nesse dia não estava o mestre, estava o mestre geral. Ele simplesmente pegou o martelete, saiu rompendo. E, cara, tem uma postagem que é bizarra. E eu gosto de mostrar os erros que acontecem nas minhas obras. Porque eu quero que o pessoal veja que é jogo real. Eu jogo o jogo deles. Então eu peguei lá como era pra estar e como ficou. Cara, os caras simplesmente fizeram tudo diferente do que estava no projeto. Eu digo, amigo, você tá com um projeto, a gente dá o treinamento para você fazer do seu jeito, eu acho que você tem que fazer nas suas obras, não na minha. Botei o cara para correr no dia seguinte e simplesmente não paguei mais. Não, dinheiro não paga, o que você quebrou aqui, o que eu tenho para lhe pagar, não pagar nem o prejuízo que você me deu. E esse é um erro aí que acho que até sem precisar ter muita prática de bota na obra mesmo, você comete, né? Porque acho que tá muito claro lá dentro do escopo da universidade que você não deve fazer isso. Mas a gente tem algumas formas de passar a tubulação aí dentro de viga, pilar, que a gente não precisa depois de já concluído a gente fazer um buraco ali na situação, né? Cara, não, é absurdo, absurdo. Outros erros que o pessoal cometem na parte de execução de obra, na parte prática. O pessoal erra muito o básico de esquadro e prumo. Mas por que isso acontece? Porque está cada vez mais difícil achar pedreiro de verdade. Então a gente, como engenheiro, a gente tem um problema. A gente só consegue ver se a parede está no esquadro ou não quando ela levanta. A gente vê o alinhamento, beleza, conferiu. Na hora que ele subiu, de repente ele mexeu na linha, a linha já era. Mesma coisa o prumo. A gente só sabe se está no prumo se a gente conferir depois de levantada. Então são detalhes ali que a nossa equipe da obra tem que estar sempre se atentando e visitando e orientando. Porque tá muito difícil achar gente boa no mercado. A gente tem que formar cada vez mais profissionais agora internamente na empresa. Excelente, Felipe. Agora trazendo até um pouco um outro assunto aqui, um tema que eu acho que é muito relevante para uma empresa que quer crescer, é venda, né? Captação de cliente. Você é um cara que construiu uma marca pessoal aí com mais de 300, quase 350 mil seguidores, né? E algo que muitos engenheiros acham impossível. E você não vende apenas obras, né? Você vende confiança através do seu trabalho, do seu conteúdo. Então, assim, para um dono de uma construtora, incorporadora, que não tem tempo, não sabe por onde começar, qual que é o primeiro passo para ele usar as redes sociais, ou qual tipo de conteúdo ele precisa trabalhar de forma estratégica para atrair mais clientes de alto valor, em vez de apenas postar foto ali na rede social? Enfim, como que ele pode atrair mais clientes e melhores clientes também? Gente, em tudo, a rede social ela é apenas uma ferramenta. A gente tem que entender a psicologia por trás. O cliente ele só contrata por 2 motivos: pelo amor ou pela dor. Quando ele começa a ver que não tem controle de nada, ele procura um sistema, procura uma consultoria. Quando ele está vendo algo que vai trazer uma vantagem absurda para ele, ele diz, aquela proposta imperdível, eu tenho que entrar. Então, o que é que eu tenho que fazer na rede social? Ela virar uma propaganda gratuita para mim. O que é que você vai ver que vai transformar o cliente ali dentro? História, que é o antes e depois, isso é muito importante, que é da prova social e autoridade. Eu gosto muito de fazer conteúdo que a minha mãe viria. Como assim? Poxa, se é uma pessoa que quer comprar uma casa ou fazer uma casa, se a pessoa quer comprar uma casa ou reformar, ela não tem gênero, não tem idade, o meu público específico, mas no geral eu tenho que atingir o máximo de pessoas. E você, quantas vezes você parou para pegar
um conteúdo extremamente produzido e compartilhar para alguém? Não vai. A gente compartilha o conteúdo simples, que é fácil de degustar. É você pegar uma foto com porcelanato e o piso vinílico aqui e dizer, porcelanato ou vinílico? Qual deles você prefere? Eu fiz uma postagem essa semana, cara, reboco de gesso, você cilada a solução. E isso as pessoas têm a necessidade de querer comentar. Você quer construir você vai comprar sua casa, você compraria uma casa de tijolo ou uma casa de steel frame? São coisas assim que qualquer pessoa daria a opinião dela. E óbvio, com a fonte nativa, é uma dica que eu dou, gente, fonte nativa alcança milhões de pessoas. E conteúdo simples. Quanto mais simples, mais verdadeiro o cliente vê você. Ele não vê maquiagem por trás. E isso foi um jogo que eu entendi há muito tempo atrás. Eu pregava, fazia uma produção maravilhosa para dar 1000 visualizações. Eu postava uma foto do tijolo com um pilar e botava aí, tem que ser do mesmo tamanho. E dava tipo assim, 10 mil visualizações, 10 milhões de visualizações. Então, entregar ao simples um conteúdo que eu poderia compartilhar para minha mãe e ela iria entender. Quer ver um conteúdo muito bom que eu dou dica para arquiteto? É o seguinte, inclusive eu vi um Matheus falando sobre ele e eu gostei muito. Ele diz assim, 3 coisas que vão fazer seu vizinho ter inveja do seu banheiro. Pô, eu não entreguei nada ali, mas o cara já fica pensando o que é que vai fazer inveja. Aí o que é que você vai mostrar? O ralo oculto. Em todas as nossas obras a gente trabalha com ralo oculto, que é para poder não ficar assim, assim, assim. Esse nicho aqui faz toda a diferença para você botar o seu shampoo. E o terceiro, aí eu tenho uma claraboia. Tá vendo essa claraboia aqui? Ela traz ventilação e iluminação para o seu banheiro. Gente, o cara fica até o final. E isso vai fazer alcançar pessoas e vai furando a bolha. E aí as pessoas vão vendo você como autoridade, como quem entende do assunto. E terceiro, quando você fizer uma campanha estratégica, essa pessoa vai vir para você. Quais foram as dicas práticas aí, simples, que você já deu no seu Instagram que mais bombou de visualização? O que bombou para mim, recém, ó, você vê, eu peguei aqui nesse vídeo e só tô mostrando aqui um detalhe do ralo. Detalhe, eu tava gravando e o cara que tava colocando, foi. E ele botando de cabeça para baixo. Cara, é um negócio besta, mas quem pensa em construir vê uma coisa dessa. Em detalhe, o cara que tá colocando colocou de cabeça para baixo, eu nem apaguei. Mas deu aqui, ó, 63 mil visualizações de domingo pra cá. Aí você tem 63 mil visualizações e tem, tipo assim, 300 compartilhamentos. São 300 pessoas novas que estão me vendo. E ainda o cara botou errado, só que eu nem botei, deixei lá pro cara comentar que tá sendo colocado de cabeça para baixo, porque quando comenta dá mais engajamento. Agora eu tenho uma estratégia que é muito poderosa, essa me fez fechar mais de 3 milhões em contrato em negócio de 1 mês e meio. Cara, é muito top. É o marketing de 4 passos, eu usando o Instagram. Imagina que loucura. Eu tenho um vídeo de 2019 lá, ela dizendo o seguinte: ninguém vai contratar uma obra pelo Instagram. O cara vai contratar um projeto, ele vai contratar e comprar um sanduíche, mas uma obra de R$1 milhão, ninguém vai contratar. Queimei a língua no outro ano. Fui contratado para fazer obras pelas redes sociais. E o que é que eu fiz de estratégia depois de ver que dava certo? Gravei um vídeo sentado naquela parede, toda estourando. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a famosa infiltração por capilaridade. Você deve conhecer como pé de parede. Isso aqui é como se fosse um câncer nas suas obras. Você vai tentar, mas dificilmente você vai conseguir eliminar. Aconteceu por uma falha do processo construtivo. Então, na hora de você construir, não faça de qualquer jeito. Contrate um engenheiro ou um arquiteto, porque para consertar isso aqui vai sair muito caro e talvez você nunca consiga sair do lugar. Gente, eu não vendi nada, porque nesse primeiro momento eu só queria uma coisa: saber quem viu meu vídeo até o final. O Facebook, ele tem algo que você consegue fazer outro vídeo para quem viu 95%. O cara que viu 95%, parou 1 minuto e meio para ver aquele vídeo, é porque ele está numa fase daquela de obra ou está pensando em construir. Aí eu crio outro vídeo, é o segundo passo, que é eu mostrando a autoridade, é eu andando numa obra, mostrando essa obra aqui já está entregue há tanto tempo, ou então essa casa. Você vai mostrando a autoridade e uma solução. E o terceiro vídeo é: você sabia que a Caixa Econômica pode você pode construir uma casa com parcelas que cabem no seu bolso, até o terreno, inclusive, pode ser escolhido através de financiamento, e você precisa só ter renda comprovada, e dou toda a dica e não vendo nada. Perceba que nesses vídeos eu não estou vendendo nada, estou entregando. Aí eu crio a última, que é a final, do 4º passo, que é o CTA. Olha, você mora de aluguel e está pensando em construir sua casa, eu vou te ajudar. Se você fechar com a gente essa semana, eu vou disponibilizar um consultor e seu projeto vai sair gratuito. Para quem é que eu boto isso? Para quem passou por todo o funil. Clicou, irmão. Já era. Entregou a dica, já entregou o ouro aí, tá? Pra quem tá assistindo, quer fechar contrato pelo Instagram, já tá, o passo a passo foi dado. E aí o bom é que eu validei com várias outras empresas também. Eu usei isso, peguei script, eu peguei script montado e, cara, já validei com várias outras empresas de cidades diferentes. Ou seja,
funciona. E você ensina isso, Felipe, nas suas imersões, nas suas mentorias? Eu ensino é porque assim, eu ensino os meus mentorados, aos treinamentos. Não adianta eu ensinar a ser o melhor gestor de obra nenhuma, a fazer gestão, a fazer orçamento, se ele não tem obra para fazer. Então, a gente começa sempre com o primeiro passo, é como ter cliente, como ter obra, como ter serviço, ou como construir para vender. Então, eu ensino isso dentro do meu conteúdo como uma das 4 fontes. Eu trabalho 4. Funil CPF, funil de indicação, funil parceria estratégica e o funil de marketing digital, que é esse funil. Hoje, praticamente, eu não faço captação por esse funil, porque eu estou trabalhando muito mais com incorporação. Esse funil aqui eu uso para poder valorizar meu nome e cobrar mais caro. Eu ia perguntar antes ao Felipe qual que é o processo, qual que é o erro que leva a essa patologia que você comentou aí da foto da parede atrás. O que leva a isso? A falta de impermeabilização correta. As pessoas acham que é só fazer a fundação. É só pintar de preto aquela parte da baldrame e não vai adiantar de nada. A gente tem todo um processo que você faz na alvenaria. A gente dá a alvenaria, reveste o reboco. Gente, no total, se você fizer tudo certinho, você vai gastar 1,5% do custo. Vamos botar aqui 1 a 1,5%. Se eu não fizer isso, a chances são que eu gaste 15% do custo da obra para consertar. É 10 vezes mais. Então, assim, corre o risco é uma de economia depois muito baixa. Você consertar e voltar a acontecer, porque você não tem como cavar de novo tudo e impermeabilizar a fundação depois com a casa pronta, né? Aí sai da fundação, começa a minar no piso, no rejunte, porque a água vai sair por algum lugar. Já era. A água vai sair por algum lugar. Então tem várias formas de a gente... Mas, cara, impermeabilização é algo que se você andar a cada 10 casas, eu chuto, que pelo menos 5 tem aquele pé de parede estourando. Tem mais alguma patologia grave que a gente consegue evitar com pequenos processos ou um custo pequeno, né? Porque 1,5% do custo da obra é um custo muito pequeno no processo construtivo. Tem fissuras entre paredes e pilares e nas contravergas. Você vai ver muita janela, pessoal, com fissurinha, com trinca. É trinca pequenininha, mas acontece. E assim, cara, é uma economia absurda. Você pode passar uma armadurazinha ali e concretar, aí muita gente quer economizar, coloca na verga, na parte superior, e esquece a contraverga. Gente, não, é lógica. Se eu tenho uma quantidade de tijolos aqui, ó, e ela vai passar de um vão, esse peso vai passar para onde? Se eu apoio aqui a quina, ele vai passar para a quina vai trincar. Então, quando a gente passa uma contraverga no tamanho maior, ela está pegando essa carga daqui e está transferindo para o complemento da contraverga que vai dividir em outros tijolos. Então, você evita essa fissura. Então, tem outro erro muito comum, que é na hora de botar a parede e alvenaria, eles não usam ferro-cabelo ou a tela de fixação. Quando é com o tempo, são 2 materiais diferentes, que trabalham termicamente diferente, movimentação diferente, começa a ter aquela fissura vertical. Marcadinha a estrutura. E, Felipe, trazendo aqui agora um olhar para os próximos anos, vamos dizer aí, os próximos 5 anos. Qual seria a habilidade mais importante para um profissional ou uma empresa da construção se manter relevante e lucrativo no mercado? Rapaz, a tecnologia está avançando demais. Então, a gente, mesmo sendo da área de construção, que a gente acha que ainda é tijolo sobre tijolo, tem 2 coisas que eu tenho que pensar. Primeiro, novas formas de construir, então tem novas tecnologias. E segundo, novas formas de gerenciar a obra. Não pode mais fazer como antigamente. Eu tenho que utilizar ferramenta, eu tenho que utilizar gestão, eu tenho que utilizar meios de eu me dedicar o mínimo possível a estar preenchendo coisa, mas a minha equipe preencher e eu como empresário estar vendo aquilo. Então, eu acho que esses 2 pontos aqui são fundamentais. A gente está vivendo um momento, pessoal, que a gente não acha pedreiro. Isso, cara, vocês devem ter a mesma situação. A gente não acha carpinteiro. E o que é que eu posso fazer para mudar isso? 2, mudar um método construtivo. Ou 3, melhorar a produtividade da minha equipe, pagar melhor. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho que ter controle, tenho que ter gestão, tenho que ter ferramenta, eu tenho que ter habilidade e, melhor, processos que adequem a essa realidade. E hoje, qual desses mais você aplica? Novos métodos construtivos, ou uma melhor gestão da equipe, ou seria um mix dos 2 ali? Hoje, eu confesso a você que aqui no Nordeste a gente tem uma cultura que ainda não é muito aceito o método construtivo novo. Tem um movimento acontecendo, mas o pessoal diz, você ainda constrói como pirâmide há 2.000 anos atrás. Aí eu respondo, mas elas estão de pé até hoje.
A gente não tem dados de 2.000 anos, de 100 anos, 200 anos. E aqui no Nordeste o pessoal tem esse receio. Hoje, eu até fui final de semana agora para um negócio de steel frame, para tentar trazer essa realidade. Só que aí qual é a situação? Imagina você, Marcel, sendo bem realista e sincero, você e Laila, vocês estão lá no meu condomínio, no meu loteamento, eu estou construindo casa, tá uma casa de steel frame do lado e tá uma casa de alvenaria convencional do outro lado, a mesma planta. Qual das duas vocês compram? A gente tende a ir no que é mais tradicional, né? No meu caso, eu construo para vender. Quando é cliente final, eu consigo botar uma nova metodologia e convencê-la a fazer sem arriscar meu dinheiro. Se eu faço casa para venda e estou botando algo que eu tenho uma barreira de entrada para o pessoal comprar, mas é cultural, mas a cultura dele amplia meu bolso. Imagina 5 milhões parado por cada cultura. Eu fiz 2 casas há 4 anos atrás, a mesma planta, só porque uma foi reboco de gesso, a outra tradicional, o pessoal tinha na cabeça que o gesso derrete, e uma demorou 7 meses a mais para vender que a outra. Embora fazer um mix entre métodos construtivos, na hora de você pagar ali taxas, tem alguns benefícios também, né? Então, assim, é importante que o gestor, o engenheiro, a construtora, ela entenda ali dos benefícios fiscais para poder fazer um bom uso. A gente consegue, se for steel frame, reduzir em até 95% NSS. Se for parede normal, a gente consegue deixar em até 30%, né? 70% de economia. Só que aí tem que pesar muito a conta. No meu caso aqui, vale a pena eu economizar 10 mil, 12 mil reais de INSS e ficar com a casa parada mais 10 meses, ou eu vender essa casa de 1 milhão e ficar esses 10 meses ali com esse dinheiro rendendo? O dinheiro na conta, ele rende mais. Então, é uma visão que às vezes a gente tem que fugir um pouco da engenharia e ver o negócio de, até onde vai minha barreira de entrada? Mas eu vou ousar. E aí, o que é que eu tô fazendo? Tô criando um movimento aqui com o pessoal, com amigos. Felipe, se tu começar, eu começo. Eu digo, é bom em todo mundo. Por quê? Se tiver só aquela opção ali, todo mundo vai vender. Agora, se um faz diferente do outro, então eu tô criando um movimento com vários amigos, a gente tem um grupo de construtores aqui, para todo mundo levar junto essa nova solução para abrir o mercado. E não adianta a gente também fazer, vou fazer uma escolha de um outro método construtivo, porque eu quero ser inovador, porque é tendência, sem entender realmente quem é o público, o seu público-alvo, né? Do seu negócio, da sua região, porque você tem uma particularidade na sua região, mas talvez em uma outra região a gente tenha uma adesão maior de um outro método construtivo. Claro que é importante os movimentos de conscientização no sentido de benefícios que a gente tem com outros métodos e colocar na balança, mas cada um entender, colocando na balança dentro da onde eu estou, da onde eu quero chegar, quem que eu quero atingir, qual que é a melhor decisão para o meu negócio. Eu tenho 2 acelerados que eles só trabalham com steel frame. Joinville só dá ele em conceito, o Carlos que é da Conceito. Ele constrói um monte. Então tem o Alan também que constrói um steel. Mas lá ele já tem essa cultura. Ele disse, Felipe, eu não volto para a alvenaria. Eu disse, cara, meu sonho é conseguir trazer isso para cá, mas trazer para a minha realidade, porque para mim vai ser muito vantajoso. Só que hoje a gente imagina, é o que eu sempre jogo, a casa geralmente que eu vendo é de 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e meio. Se eu travo uma obra dessa, eu tenho gente que travou obra por escolher a fachada errada. Eu já vi o cara parar 2 anos uma obra. No mesmo condomínio que a gente vende a casa 3 meses, 4 meses, no máximo o cara passou 2 anos. Imagina aí, 1 milhão parado 2 anos. Ele baixou o preço. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande no fator mercado. Vou te falar que a gente gravou semana passada um podcast que ia falar aí esse ponto do pré-obra, esse reforço da importância do pré-obra no resultado final, na lucratividade. Então, realmente, o pessoal fica ligado nessas fases que antecedem a execução, porque realmente tem um impacto muito grande no resultado final. Felipe, você comentou que normalmente aí 1 milhão, 1 milhão e meio é alto padrão, aí chega a esse valor, médio. Eu brinco que é o médio padrão maquiado de alto. É a menina que é média, mas tá linda na balada. Então a gente brinca o seguinte, pessoal. O que eu faço? Eu gosto de fazer uma fachada imponente, a coisa mais linda, só que dentro eu gosto de deixar os cômodos, óbvio, confortáveis, mas não chega a ter um alto padrão. Eu capricho na fachada, capricho nas esquadrias e no piso. Mas se você for analisar, as estruturas são estruturas não robustas, que a estrutura representa quase 25% do custo da obra com a fundação. Então a gente tem que trabalhar um mix. Eu não trabalho. Por que o Felipe se limitou até 1 milhão e meio?
o meu público do Nordeste. A gente tem sim condomínio de casa de 4, 5, 7 milhões de reais, só que não é a maioria. Então eu preferi focar num público que ainda consegue utilizar o dinheiro da Caixa. 1,5 milhão a Caixa não financia mais acima disso. Então são detalhes de método. Então eu tenho ali uma casa que ela é médio para alto padrão. Eu brinco que ela passeia no alto e desce, ela passeia no alto e desce. Ela não chega a ser 100% alto padrão. Aí eu também faço Minha Casa Minha Vida para vender, tá, gente? Só que Minha Casa Minha Vida hoje eu não posto nas redes sociais. Eu vendi 3 casas mês passado. Essa eu uso o recurso próprio e vendo. Por quê? Porque eu não quero atrair esse público. Isso eu não apareço. Mas foi onde eu comecei lá atrás e nesse ano eu retornei para ela. É uma casa de giro rápido, 4, 6 meses, a casinha pequena de 60 metros quadrados, 70, e deixa tipo 30, 40 mil por casa. Isso é novidade, isso eu não sabia não, eu já te acompanho há um bom tempo, realmente, já estivemos juntos em eventos, eu não sabia. E hoje qual que é o principal motivo de você também estar nessa frente de trabalho? Seria para manter a mão de obra, para fazer giro? Qual que é o seu objetivo? O que acontece? No alto padrão e nas casas que eu vendo, ela tem um delta T muito grande. A gente tem falando aí 10 meses de obra, 12 meses do projeto, mais 4 meses para venda, dá 16 meses. Ah, Felipe, mas vai dar 300, 400 mil por casa. Quanto que vale a pena estar nessa, ou é melhor eu estar com 3 casas, cada uma a cada 6 meses, deixando 120 mil? Se eu passar 12 meses, deu 240. Então dá quase o mesmo lucro da outra. Uma eu crio patrimônio, a outra eu crio giro, capital. Então estou girando o tempo inteiro. Essa daqui tá vendendo e aí tem aquela coisa. Quanto mais cara a casa, maior o risco de você não conseguir vender. Minha Casa Minha Vida, eu vendi as casas, estava botando o piso. Qual é a ideia aqui? É multiplicação, é jogo de escala e jogo de produção. Pra você ter noção, eu fui na obra 2 vezes. Eu postei no Instagram indo lá na casa uma vez. Eu fui lá em junho e fui lá semana passada tirar umas fotos para poder postar aqui e criar um vídeo que eu postei no YouTube hoje. Só. Então, assim, é uma casa que as pessoas conseguem dar conta. O estagiário lá toma conta da casa. Até porque, Marcel, em 2017, quando eu comecei a fazer casa, eu fiz nesse mesmo loteamento. Eu cheguei a ser responsável de 70 casas ao mesmo tempo. Então, eram as casas que eu fazia. Fui casa com o Amauri, que é parceiro, casa do Léo, casa do Cris, eles tudo querendo construir. Eu digo, eu faço tudo. E com o dinheiro deles eu comecei a fazer minhas casas as primeiras. Eu era responsável da deles ali e comecei a fazer minhas casas também. Então, foi uma das coisas que me ajudou no começo, a entender. Eles já faziam casa para venda e eu comecei a padronizar as casas ali dentro com ele. Cara, era muita casa, então a equipe lá, ela sabe fazer aquela casa porque já fez centenas de casas. Dezenas, na verdade. Então o Felipe não tem que estar lá. Eu ganho para estar em casa. A mão de obra lá é sua ou é própria terceirizada que faz essas casas? Uma coisa legal. Você me fez uma pergunta muito boa. Quando eu comecei em 2016, 2017, eu trabalhava para o Amauri nessas casas aí. Ele me contratava para poder fazer casa para venda. Hoje, o Amauri, ele trabalha para mim lá nas casas. O que acontece? Ele hoje... Não, mas ele é um grande parceiro meu. Eu sou responsável da empresa dele, para você ter noção, dessa parceria que a gente tem anos. Hoje o Amauri está rodando aí 8 milhões em obra pública. Lembra que eu abandonei a obra pública lá atrás? Vocês se lembram dessa história? Eu não fiz mais papo. O Amauri continua lá com o meu acervo, com a minha responsabilidade. Então, assim, para disputar a obra, ele precisa de mim. Mas eu não assino a obra, eu assino para ter a obra como um acervo, entendeu? O responsável técnico da empresa. E aí, o que acontece? Ele hoje, a mão de obra dele que faz as casas para mim. E aí ele não me cobra administração, porque eu ajudei ele em outras coisas. Então, ali é a equipe toda dele, eu só faço colocar dinheiro, ele faz a obra, eu gerencio o custo, é tudo meu. A gente manda o material, ele faz. Então, virou uma brincadeira que a gente roda 3 casas, agora a gente vai começar 4, e aí no ano que vem a gente vai começar 6. Agora, óbvio, eu não posso escalar demais, porque a equipe é dele, e a equipe dele vai dar prioridade a ele. Então, se eu quiser aumentar de 6 casas, eu preciso botar a minha equipe ali dentro. Para mim, não vale a pena. Minha equipe está no jogo do alto padrão. Então, aqui eu tiro o dinheiro daqui para colocar aqui. Eu tiro o dinheiro daqui para colocar aqui. Aqui eu uso com alavancagem, com dinheiro do banco. A última casa que eu fiz, gente, para venda que vendeu, eu tirei 60 mil do bolso e tudo foi financiamento. Ela deu 240 mil de lucro. Aí eu pego esse dinheiro daqui para bancar o financiamento e para bancar outras casas com recurso próprio. Que legal, cara. Parceria digna de sucesso. Muito sucesso. E, Felipe, fiquei curioso aqui, cara, em saber quais serão os próximos grandes projetos aí que você espera da AZ no futuro. Eu brinco muito, Marcel. Muita gente, cara, eu tô com um Jeric de 30 milhões, vamos usar teu nome, vamos usar, tu bota tua cara, tu vende. E tem um projeto que eu tô muito grande, que é esse projeto desses 2 carinhas aqui. Eu parei de atender cliente final esse ano, gente, eu não atendo cliente final.
eu só construo para venda, tá? Eu tenho o meu ecossistema rodando, graças a Deus. A gente tem uma consultoria de INSS que mal aparece, Marcel, ela roda o Brasil todo. No evento que eu estava lá, fui palestrar sobre isso e eu nem divulgo. Então a gente tem um ecossistema que está funcionando. E o que é que acontece? Hoje eu estou num jogo de rodar 4 a 6 milhões por ano, que me dá uma margem de lucro de 1. Para mim, cara, já me atende muito bem nas casas para venda. E o segundo plano, que é o próximo passo, eu estou negociando aí um lote próximo da Praia do Francês, onde eu moro aqui, dá 3 minutos para lá, e aí tem um terreno que eu quero fazer 20 apartamentos. Também, metade para venda, metade como aposentadoria. Porque o que é que eu entendi? Quando a gente está pensando só em obra, no meu caso, obra, a gente vive e morre pela obra. Eu quero morrer pelo patrimônio, eu quero trazer um patrimônio milionário para minha empresa, se eu brinco, podendo aproveitar. Se eu cresço demais para ter um número de cliente muito grande, talvez eu não consiga ter a liberdade que eu tive. Esse ano eu viajei todos os meses, passei uma semana fora. Até julho eu viajei todos os meses. Agosto, setembro, outubro eu estou focado no meu evento. Mas até julho eu viajei todos os meses. E isso é o que eu estou desfrutando. Eu perdi meu avô no último ano, no dia 11 de abril, e foi a maior dor que eu tive. Porque eu percebi que ele trabalhou a vida inteira e no final não conseguia mais pagar a conta, não criou patrimônio. Imagina para o cara que era seu provedor, o cara que me ajudou. Eu não tinha nada, meu avô que me ajudou em tudo. No final, ver o neto dele pagando o plano de saúde, porque ele não consegue. Todo mês era uma morte para ele, principalmente para esse povo do interiorzão. Ver o seu filho ou seu pai pagando alguma coisa para você. E aí foi onde eu digo, cara, não pode ser só sobre trabalho. Essa roda gigante, ela tem que sobre construir riqueza. Sabe o que é que manteve meu avô no final da vida dele? 10 casas que ele tinha feito, sem ser construtor. Ele tinha feito 10 casas para alugar. Se ele tivesse feito da forma correta, ele tinha tido 100 casas. Ele fez sem estratégia nenhuma. Ele fez do jeito errado e ainda foi o que conseguiu prover ele no final da vida. Então, eu criei um jogo para mim que não é sobre volume de dinheiro, é quanto eu preciso ter para minha vida para daqui a 10 anos. Se eu parar hoje, eu consigo parar e viver a vida do Felipe, eu vivo no padrão de hoje, mas daqui a 10 anos. O padrão é outro. Então, eu estou trabalhando para me aposentar com 43 anos. Eu quero trabalhar até 43 e depois de 43 é óbvio, não vou parar, senão a pessoa entra em depressão. Mas é não correr na mesma proporção. Eu já parei, já diminuí cliente final. Gente, hoje eu acho que esse ano eu rejeitei uns 4 milhões de clientes. Literalmente rejeitar. Felipe, mas tu não podia indicar, cara? Se o cara me procurou e eu indico alguém para uma obra de 1 milhão e o cara faz qualquer coisa, ele vai lembrar do Felipe. Então, eu prefiro nem indicar. Teve um cara chamado Felipe, que queria fazer uma casa de 1,2 milhão. Fez o projeto com a gente, eu não disse que ia fazer a casa dele, então primeiro a gente fechou o projeto. Na hora de fechar com ele, o cara deu um trabalho danado na etapa de projeto, alterando tudo. Ele já foi o filtro. Digo, ó, irmão, minha equipe tá toda ocupada, não tem como fazer tua obra. Ele, rapaz, eu fiz o projeto com você, queria fazer com você. Eu digo, infelizmente não tem como. Você demorou tanto no projeto que a minha equipe precisou ir para outra obra. Mas é porque eu não queria mais aquele cara. Já vi que era problemático de tanta mudança de projeto. Então é o poder de escolha. Aí, óbvio, eu também tenho os meus treinamentos, tenho as minhas mentorias. Então, isso me faz também ter uma paz maior para não querer ter 100 milhões em obra. Eu tenho um mentorado meu de 25 milhões. Tá tudo bem. Eu, Felipe, não é o jogo que eu quero jogar. Se é para ter 25 milhões e no final lucrar 1 milhão, eu prefiro continuar com meus 5 lucrando 1 milhão também e com muito menos dor de cabeça sem nem precisar ir em algumas obras. A minha meta de vida é viver a minha família hoje. Bom, não sei se o Marcel tem mais alguma dúvida ou se Felipe quer pontuar algo que a gente ainda não tenha falado até o momento, Felipe, que você acha que seja fundamental aí passar para o pessoal para a gente pular para o nosso ping-pong final. Eu tenho o seguinte, pessoal, você que está aí do outro lado, entenda que não é sobre obra, é sobre negócio. É você viver de fato lucro e liberdade. Se você está trabalhando para sua empresa, virando escravo dela, abrindo mão do seu tempo, uma hora sua saúde vai pagar, sua família vai pagar, seu casamento vai pagar. Então, entenda o que você realmente busca, o que você realmente quer. E óbvio, todo mundo gosta de dinheiro, mas veja os limites da ambição. É o que eu prego muito. A gente tem que entender o que a gente quer e o planejamento financeiro ele é tão importante quanto o planejamento de uma obra. Planejamento financeiro de vida. Porque empresário nenhum se aposenta. Ou ele cria patrimônio ou ele quebra na idade. A sua capacidade laboral ela faz assim, através de uma certa idade. Eu tive um cara, Marcel, que eu conheci no SOEA 2 anos atrás em Gramado. O cara tinha 58 anos. Eu fui parabenizar ele por ele estar na obra. Parabéns, cara, tá? Na obra não, por ele estar viajando para se capacitar. Ele olhou para mim e fez, parabéns, eu dou a você, cara, que é novo e tá aqui. Eu trabalhei 20 anos numa empresa, no meio da pandemia eles pegaram e demitiram a gente. Eu hoje sou diabético, hipertenso, perdi a infância da minha família e tô aqui tentando me reinventar.
Aí imagina, eu com 58 anos, será que eu vou ter esse pico? A hora de construir é agora. E isso mudou minha vida 3 anos atrás, na verdade, isso aconteceu. Mudou a minha visão 3 anos atrás para poder mudar o meu game. Felipe já deu a última do ping-pong aí, que era uma dica em 1 minuto, eu já vou cortar, porque ele já deu a dica master aí da situação. Mas vamos lá, vou para 2 então aqui, Felipe. Um erro que você não quer repetir. Errar o preço de uma obra. Prejuízo. Não chegou a dar prejuízo, mas também não ganhei. Uma decisão pode ser uma ferramenta, pode ser uma tecnologia, pode ser um livro, pode ser um método que mudou a sua rotina, a sua vida. Tem uma ferramenta de gestão integrada. E não é porque tá aqui, mas tem uma ferramenta com mais controle e ela muda o jogo. É que nem carro automático. Depois que você vai para o automático, você nunca mais quer voltar para um carro manual. Não sei dirigir carro manual mais, tá? Eu fico até com medo de alguém me pedir e eu falar assim, não vai dar não. Então, a gente brinca, né? O começo dói, dá aquele meio de segurança, mas quando você migra para o que é bom, eu falo isso até com o Thiago uma vez, quando você migra para o que é bom, você não quer mais voltar para o que você para o normal que você tinha. Muito bom, gente. Foi muito top o bate-papo. Gostei bastante das dicas aí. Muito obrigada, Marcel. Muito obrigada, Felipe, pela presença, por compartilhar tanto conhecimento, tanta experiência muito valiosa aí com a gente. Marcel, gostou desse episódio? Bom demais, Laila. Mais uma vez, satisfação enorme estar com você aqui, Felipe. Que aula. Eu quero te agradecer imensamente por essa conversa. Acho que a mensagem mais poderosa que fica para mim é que, e eu também tenho certeza que para todo mundo, todo construtor e incorporador que nos ouviu aqui, é que a engenharia é o começo e não o fim. Então, você nos mostrou como a gestão, a estratégia, acima de tudo, né, a coragem também de se posicionar como um dono de um negócio são verdadeiras alavancas para o sucesso. Então, saio daqui com a certeza de que nada adianta ter a melhor técnica do mundo se você não souber vender, gerir e, principalmente, liderar também. Liderar a empresa e liderar a sua vida pessoal também. Então, muito obrigado por mostrar aí o caminho que muitos de nós achávamos complicado demais. Eu que agradeço a cada um de vocês, gente, pelo convite e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui e que a ferramenta de vocês ajuda muita gente, cara. Eu digo isso baseado no que os meus mentorados comentam, o pessoal de Recife, da Viane Vasconcelos, vai comenta, o Romário e a Denise e o Thiago têm um contato maior com eles, porque quando muda o jogo, cara, muda o jogo não é deles, né? Muda o jogo de todo mundo que está em volta deles. Exato, cara. É o que a gente faz, né, Felipe? É ajudar ali a economizar tempo. E tempo não é dinheiro, né? Tempo é vida. Só grandes ensinamentos aqui hoje, Felipe. Mais uma vez, muito obrigada. Espero que você tenha gostado de gravar esse podcast aqui com a gente. A gente já pode pensar em outros assuntos para a gente gravar outros episódios mais para frente também, que eu tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. Vamos gravar em São Paulo, pessoalmente. Vocês vão para lá, a gente marca um podcast no outro dia em uma sala, porque aí vai ser esse contato mais próximo ainda vai ser melhor. Combinado. Bom, pessoal, hoje a gente falou sobre erros na execução de obras, como evitar, falamos sobre dicas de gestão, dicas de organização de escritório, como fazer a sua construtora de fato aí ser lucrativa e como evitar muita dor de cabeça. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muita gente que acompanha o Mais Controle Cast. E você que nos ouviu até aqui, se gostou do episódio, siga o Mais Controle Cast, compartilha com os colegas interessados no mercado da construção, que isso nos ajuda a levar mais conhecimento a ainda mais profissionais. Fique ligado nos próximos episódios, a gente vai ter mais convidados especiais e temas que fazem a diferença no dia a dia de quem constrói. Eu sou Laila Machado e esse foi o Mais Controle Cast. Até a próxima!